Olá! Hoje nós vamos aprender o que são seres vivos e não vivos. Ser é tudo aquilo que existe na natureza: animais, plantas, pessoas, objetos. Ou seja, tudo que existe é um ser, podendo ser vivo ou não vivo. Os seres vivos são aqueles que nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Como exemplo de seres vivos, temos os animais, que nascem, crescem, se reproduzem, ou seja, têm os seus filhotes e morrem. As pessoas também são seres vivos, pois também nascem, crescem, se reproduzem e morrem. E o que você acha das plantas? Você já viu uma planta nascer, crescer, se reproduzir e morrer? Sim, isso acontece. As plantas também são seres vivos. Os seres vivos precisam de água, luz e alimento para sobreviverem. Os seres não vivos não possuem vida e podem ser os objetos criados pelo homem, que não são vivos, como carros, roupas, computadores, brinquedos, etc. Agora, observando a paisagem, me diga o que é ser vivo e não vivo na figura. São seres vivos as plantas e seres não vivos as pedras, as rochas, a neve. E nessa imagem? São seres vivos a árvore, a grama e toda a vegetação, e não vivos nuvens, montanha. Então agora vocês devem destacar as cartas da página 1 do material de apoio e separá-las em dois grupos, um grupo de seres vivos e outro de seres não vivos. E de acordo com esses grupos, vocês devem escrever no exercício 2 o nome de cada um dos seres indicados nas cartas. A separação deve ficar assim. Há um total de 36 cartas, sendo 24 de seres vivos e 12 de elementos não vivos. Vamos agora fazer um jogo utilizando essas cartas? Para esse jogo, você irá precisar de mais 2 pessoas para jogar com você. São 3 pessoas no total. Primeiro, você deve embaralhar todas as cartas e distribuir 7 cartas para cada jogador. As cartas que sobrarem deverão ser colocadas em um monte em cima da mesa. Então, aqui eu já distribuí 7 cartas para cada jogador. Se por um acaso um jogador tiver tirado todos os elementos, os seres vivos, ele já ganhou a partida. Aí deve-se iniciar outra partida, porque o objetivo desse jogo é obter o máximo de elementos vivos possíveis. Como tem muitos elementos vivos, pode ser que uma pessoa tenha sorte de tirar os 7 elementos vivos. Então, iniciará-se a rodada novamente. Mas, caso a pessoa não tenha tirado, vamos dar sequência às regras. Aqui nós temos um monte. Cada jogador, em sua vez, deve comprar uma carta da mesa, a que estiver no topo, não havendo a possibilidade de comprar cartas de outros jogadores. A compra de uma carta em busca de seres vivos exige o descarte de outra que represente um elemento não vivo. Então, como vai ser? A pessoa vai comprar uma carta. Ela vai olhar. A água. A água é um elemento não vivo, então ela nem vai ficar com ela. Ela vai descartar. Agora, o jogador 2 vai comprar uma carta para ele. Ah, ele comprou um pinheiro. O pinheiro é um elemento vivo, é um ser vivo.
Então, ele vai olhar lá nas cartas dele, se ele tem algum elemento não vivo e vai descartar, porque o objetivo dele é obter as 7 cartas com seres vivos. E olhem aqui, o jogador 2 só precisava de uma carta para completar os 7 elementos vivos, os seres vivos. Portanto, ele ganhou a partida. Caso o jogo continuasse, agora é a vez do jogador 3. Ele vai comprar uma carta. Comprou uma carta, tirou um vulcão. Vulcão é um elemento não vivo, então ele vai descartar. O jogador 1 novamente vai comprar uma carta. Ele comprou uma coruja. E a coruja é um ser vivo. Ele vai lá nas cartas dele e vai descartar um elemento não vivo. E vai ver quantos falta ainda para ele completar todos os elementos não vivos. Os elementos vivos, perdão. E ainda falta bastante, então ele não ganhou. E assim sucessivamente até todos conseguirem todas as cartas de seres vivos. Ganha quem conseguir todas as cartas de seres vivos primeiro e depois pode ter segundo, terceiro e quantas pessoas quiserem jogar, tá bom? Agora, para preencher a tabela da página 15, vocês precisam analisar as características e marcar um X se elas pertencem aos elementos vivos, não vivos e também aos seres humanos. Por exemplo, nascer. Os elementos não vivos não nascem. Os seres vivos nascem e os humanos também nascem. Crescer. Os elementos não vivos não crescem. Os seres vivos crescem e os seres humanos também crescem. E assim por diante. Passar por transformações, os 3 passam, tanto os elementos não vivos quanto os seres humanos e os seres vivos. E assim por diante. Vocês puderam ver na tabela anterior que os seres humanos e os outros animais estão entre as espécies vivas que compõem a biodiversidade do planeta. Ambos são capazes de se movimentar e de realizar algumas atividades que interferem na natureza. Mas apesar da semelhança, eles têm muitas diferenças. Lá no caderno de filosofia, vocês irão fazer uma pesquisa e escrever algumas diferenças entre os seres humanos e outros animais, entre 2 outros animais e anotar as suas descobertas. E vocês devem colar 2 imagens dos animais que vocês pesquisaram e fizeram comparações com os seres humanos na página 16 e escrever algo que eles e os demais da mesma espécie podem fazer. Se não tiverem imagem para colar, podem fazer um desenho. Depois, vocês vão pensar em exemplos de ações que os seres humanos podem realizar e escrevê-las no exercício 3. Por exemplo, andar, cantar, falar, pensar. Várias coisas que os seres humanos fazem que os animais não fazem.